Boa tarde, meus irmãos, beleza? Vou mostrar para vocês aqui a lua. Ela está quase quarto crescente. Quase. Amanhã ela vai estar 50%. Olha na lua aqui. É, Arthurzinho. Não é bonita, né? Se botar bem pertinho mesmo. É, o Arthur. Então, hoje é domingo, meus irmãos. Amanhã é Shabat, dia de descanso. O sol já se pôs aqui. Lá embaixo a represa. E aqui a caatinga seca. Aqui é a estradazinha onde a gente faz caminhada. E ali embaixo a represa. Pertinho. Então, esse vídeo aqui, para me falar aí com a nossa amiga, a Holly Angel, né? Então, Holly, é como você falou lá no comentário, né? Muitos terão que abandonar tudo e todos, né? Isso é verdade. E o capítulo que mais fala sobre isso, não só o capítulo, mas o capítulo, né? Porque tem outros, né? É Isaías 32. E eu vou colocar aqui para você ver, Holly, que tudo já está escrito. É porque as pessoas têm olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, né? Mas eu vou colocar uma passagem bem esclarecedora que não terão desculpas, não é isso? Não terão desculpas para suas provações depois, não é isso? Mas é como está escrito, né? Esse negócio dessas igrejas, essas mulheres que ensinam suas heresias, esses canais de YouTube, templos religiosos, pastores que nada sabem. Tudo é engano, meus irmãos. Tudo é engano. Mas é de dentro do engano, né, que o Pai traria a sua verdade, a verdade absoluta, que não tem como fugir e nem se esconder dessa verdade. Apenas dá com a cara no poste, não é isso? É sobre questões de arrebatamento, sobre essa colheita que tanto se fala, que é o arrebatamento, que as pessoas vão ser arrebatadas, colhidas, né? Porque elas se acham uvas merecedoras, se acham dignas de ir para o céu. É tanta coisa, meus irmãos, que se você colocar numa balança, contra
tolice versus uma pena. Tolice versus uma pena. A pena ainda vai pesar mais do que a tolice, porque se torna algo mais firme e mais sólido, uma pena, de que certo tipo de tolice. Mas a gente vai colocar vai colocar a passagem aqui, porque tudo que foi ensinado é tudo heresia, meus irmãos. Tudo. Quando se fala que tem que largar tudo, é tudo mesmo. Tudo. Porque ninguém vai ser arrebatado para o céu antes de tribulação e nem depois de tribulação. Porque o arrebatamento das Escrituras não se refere a isso. E sim castigo. E sim extermínio. Quando o Pai se refere de arrebatar, arrebatar é erradicar, é exterminar, é destruir, é ser ceifado da terra, né? E a questão de estar com o Mestre é como está escrito em Isaías 32. Tem outras passagens, é só pesquisar com o olho do Espírito aberto e o ouvido do Espírito aberto, que vão entender, né? Vão entender. Mas é isso aí. Fiquem na paz e prestem atenção em cada palavrinha para não ser pego de surpresa. Não sei se vocês estão sabendo, mas acabou de acontecer o arrebatamento. Pelo menos segundo alguns grupos cristãos dos Estados Unidos. A notícia começou a correr pelas redes sociais, especialmente no TikTok, em grupos conservadores evangélicos dos Estados Unidos. Segundo eles, hoje, no dia 23 de setembro, ou talvez no dia 24 de setembro de 2025, Jesus Cristo vai levar os verdadeiros cristãos para o céu, logo antes de um período de tribulações na Terra. E por conta disso, muita coisa está acontecendo. Algumas pessoas estão gravando as suas despedidas para aquelas pessoas que vão ficar. Alguns estão vendendo as suas posses a preço de banana no Facebook ou até doando, e existem até contas dando boas dicas e tutoriais para o arrebatamento. A ideia foi popularizada pelo Joshua Melakela, um pastor evangélico da África do Sul, e comunicou isso pela primeira vez em uma entrevista no YouTube. Segundo ele, Jesus apareceu para ele e disse que, abre aspas, virá levar a sua igreja, fecha aspas, no ano novo judaico, entre o dia 23 e 24 de setembro. E isso é um fenômeno interessante por vários aspectos. Primeiro, que essa ideia de arrebatamento tal como a gente tem hoje não existia inicialmente no cristianismo. Ela veio através de interpretações bíblicas do John Nelson Darby, em 1833. Darby é considerado o pai do dispensacionalismo moderno e do futurismo, duas ideias do escatologismo cristão. Essa ideia de prever a volta de Cristo, inclusive, é desaconselhada na própria Bíblia. Abre aspas, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. E essa ideia da segunda volta de Cristo, que realmente existe nas tradições bíblicas, onde o povo iria a seu encontro para juntos alcançarem a glória e voltarem para cá, tem como base a imagem e a tradição greco-romana, e está presente lá na Bíblia, lá no Tessalonicenses. Esse texto, com escritos do Paulo originalmente em grego, traz o verbo apântesis para descrever o encontro do povo com Cristo quando ele voltar. E esse detalhe é importante, porque esse verbo em grego era usado especificamente para descrever o ato dos cidadãos encontrarem com um rei, general ou imperador vitorioso fora das muralhas da cidade e escoltar ele comemorando a sua vitória de volta para a cidade, geralmente em um tipo de procissão. Então por isso essa ideia de serem levados aos céus. Como nesse caso é de lá que ele vai vir, o movimento não é horizontal, como nos outros momentos onde se apanteses. Não dá pra classificar esse verbo, né? Mas enfim. Mas sim vertical dessa vez. É uma imagem também entendida como sendo didática para as pessoas da época e daquele contexto. Por isso que Paulo utiliza ela. Mas digamos que fosse literal e todo mundo que estivesse vivo ia pros céus encontrar Cristo para quando ele voltasse pra terra. Antes do Darby, a gente ia voltar. Não era uma viagem só de ida. Por isso que tradicionalmente se desfazer das
suas posses por conta do arrebatamento não faz sentido, mas é o que está acontecendo hoje com muitas famílias americanas. Além disso, a crença em larga escala também diz muito pra gente sobre como está a percepção das pessoas sobre o contexto histórico, político e social de algum lugar. Expectativas de apocalipse costumam estar ligadas com períodos de crise e incerteza econômica e política. A última vez que uma ideia parecida ganhou popularidade sobre o tal fim do mundo foi em 2012, quando ainda se sentia a crise e a incerteza de 2008, especialmente nos Estados Unidos. Então sim, é bem provável que isso seja um dos sintomas da crise da sociedade americana. Mas enfim, se você gosta de história, aproveite e segue a gente. Isaías capítulo 32. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao vil nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o vil fala obscenidade, e o seu coração pratica iniquidade para usar hipocrisia, e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberalidade está em pé. Levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque num ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras. Porque a vindima se acabará, e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis sossegadas, e turbai-vos vós, que estáis tão seguras. Despi-vos e ponde-vos nuas, e cingi com saco os vossos lombos. Baterão nos peitos pelos campos desejáveis, e pelas vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade jubilosa. Porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará, e as fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas descendo ao bosque cairá saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e deixais livres os pés do boi e do jumento.